안녕하세요. 어떻게 지내세요? 안녕하세요. 어떻게 지내세요? 안녕하세요, 여러분. 어떻게 지내세요? 안녕하세요 여러분 어떻게 지내세요? 저는 에밀리예요. 오늘은 나는 한국어에 대해 말할 거예요. 저는 2017년에 한국 문화를 알게 되었어요. 그리고 너무 마음에 들었어요. 그런데 한국어를 못 쓰고 못 읽고 말하지 못했어요. 그리고 2021년에는 산드라 선생님과 나는 한국어를 만났어요. 그리고 그동안 많이 배웠어요. 그래서 오늘 저는 한국어를 배우고 쓰고 읽고 말해요. 그리고 너무 재밌어요. 안녕히 계세요. 안녕! Oi, gente! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Intensivão de Coreano. Tem um pessoal aí que já me conhece, mas sei que também muita gente está assistindo um vídeo meu pela primeira vez. Eu me chamo Sandra Jang, sou professora de coreano e mestre em linguística pela UNB. Sou a criadora do Método Nanum e sou fundadora do Nanum Coreano, que é, modéstia à parte, o maior curso de coreano de toda a América Latina. No final do intensivão de coreano, você já vai conseguir entender algumas letras de K-pop, vai conseguir entender o que está sendo dito sem precisar de aplicativo tradutor e vai até mesmo reconhecer algumas falas dos seus idols. Nos dramas, isso também vai acontecer. Você já vai conseguir entender algumas partes e, inclusive, entender algumas piadas que perdem a graça quando são traduzidas para o português. Quem já assistiu Pretendente e Surpresa sabe do que estou falando, né? Meu objetivo é te dar mais liberdade para ver dramas, séries e músicas de K-pop sem depender de dublagens nem de legendas. Sem dúvida, é muito melhor ouvir a voz verdadeira do ator ou do idol e o tom de voz que ele usa. Isso faz a gente se conectar 1000 vezes mais com os personagens e com os artistas. Além dos conteúdos e das notícias aleatórias que aparecem no Instagram, no YouTube, nos fandoms e no Twitter. Mas quem não sabe coreano fica por fora ou fica só com o que as pessoas disseram o que aconteceu. E principalmente você vai dar os primeiros passos para saber falar em coreano, escrever em coreano e se comunicar com as pessoas coreanas nativas. Como, por exemplo, esses meus alunos aí. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. Daqui a alguns meses você vai estar falando no mesmo nível ou até melhor que esses meus alunos e aos poucos você vai se tornar 100% independente do Google Tradutor. Agora eu vou te dar 2 motivos para aprender coreano a partir de agora. O primeiro motivo é sobre novas oportunidades de trabalho. As empresas coreanas como Kia, LG, Hyundai e Samsung estão crescendo sem parar no Brasil e estão sempre procurando brasileiros que saibam falar coreano, então aprender o idioma é super diferencial no seu futuro profissional. E o segundo motivo é o crescimento da procura pelo idioma. O cinema coreano, o K-pop e o K-drama vão crescer cada vez mais nos próximos anos. E com isso, vem novos filmes, novas séries, novos K-dramas, novas músicas. E só quem souber coreano vai poder consumir esse conteúdo na íntegra, sem depender de traduções e legendas que muitas vezes até estão erradas. Então, se você está começando a aprender coreano do zero, ou então já começou a aprender, mas não sabe bem por onde continuar, esse nosso evento especial é para você. Como eu disse no começo, pode parecer um pouco confuso porque é uma experiência nova, mas eu te garanto que vai ser incrível. E eu vou me apresentar para você saber quem eu sou e ver que pode confiar em mim. Eu nasci e cresci em Seul, na Coreia do Sul, mas precisei logo me mudar para o Paraguai e depois para o Brasil. Ou seja, tive que aprender 2 idiomas totalmente diferentes do coreano, o espanhol e o português. Imagina só, uma coreana aprendendo espanhol e logo depois português. É super difícil.
eu passei por esse desafio e descobri estratégias incríveis para aprender um novo idioma. Depois de muito tempo já morando aqui no Brasil, fui chamada para dar aula de coreano na Universidade de Brasília. Mas um dia eu percebi que dando aula somente na universidade, eu teria um número limitado de alunos. E foi por isso que eu decidi montar minha página na internet e comecei a divulgar aulas de forma online lá pelo ano de 2016. Depois de alguns anos dando aulas, tanto online como pela Universidade de Brasília, eu decidi montar o meu próprio curso online de coreano, o Nanum Coreano, e coloquei todo o meu conhecimento de anos ensinando coreano para os brasileiros neste curso. Esse curso foi crescendo e hoje, 5 anos depois de muito trabalho duro, conseguimos ultrapassar a marca de mais de 7 mil alunos em mais de 21 países, mais de 180 mil seguidores no Instagram e mais de 5 milhões de visualizações das minhas aulas do YouTube. E assim, o Nanum Coreano, que é o meu curso fechado de coreano, se tornou o maior projeto de ensino de coreano do Brasil. Você encontra alunos do Nanum Coreano em quase todos os cantos do mundo. Nós somos profissionais em unir pessoas que amam a Coreia e o idioma coreano. Nossa comunidade é uma das maiores de todas. Inclusive, falando em Nanum, no fim do intensivão de coreano, eu vou te dar a oportunidade de entrar no Nanum Coreano e se tornar oficialmente aluno do Nanum e membro da nossa comunidade. E eu digo isso com tanta certeza porque vários dos meus alunos começaram um novo ciclo de vida depois de aprender coreano, como a minha ex-aluna Ana. A Ana conseguiu uma bolsa de mestrado em uma ótima universidade na Coreia do Sul, a Ewha Women University, e hoje está morando na Coreia. Ela conseguiu realizar o sonho de poder morar na Coreia justamente porque aprendeu a falar coreano. E sinceramente, eu acredito que qualquer pessoa pode aprender coreano, desde que siga o método certo. Eu tenho muitos alunos que começaram a estudar coreano comigo no ano passado e já estão falando coreano muito bem. Eu vou mostrar alguns aqui agora. Mas antes, eu quero que você preste muita atenção, principalmente ao vídeo que eu vou mostrar agora. É da Rejane, uma das minhas alunas, que infelizmente tinha depressão, mas que conseguiu vencer a depressão aprendendo coreano. Olha só que coisa linda! 안녕하세요. 여러분은 잘 지내세요? 제 이름은 혜전이에요. 저는 2월부터 나눔 한국어 학기생이에요. 여러분, 한국어 공부는 아주 재밌어요. Conforme eu estava dizendo em coreano, eu já tenho 9 meses de curso. Eu entrei no projeto 2022 gratuito da professora Sandra Jung, depois de ter visto uma propaganda no curso na internet. Eu estava em depressão e entrando no curso ele me proporcionou a sair dela. Eu nunca tive contato com a língua e a cultura coreana. Me apaixonei por esta nova língua. Hoje eu escrevo, leio, falo, entendo coreano. Sabe por que tudo isso é possível? A plataforma do Nanum ela é completa, muito bem estruturada com a professora Sandra e outros professores e monitores especializados, com muitas aulas gravadas, materiais didáticos e aulas ao vivo de segunda a sexta-feira, com todo o suporte para te ajudar em tudo que você precisar. Olha que eu mesma, estando com quase 50 anos de idade, mais de 20 anos sem estudar e tendo todos os problemas que a idade me proporciona, eu estou conseguindo. Então você também consegue. O conhecimento, ele é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Obrigada a todos do curso que têm me ajudado até agora. Bora lá encher sua mente de conhecimento? Nanum 한국어 감사합니다. É impossível ver isso e não ficar de coração aquecido. A Rejane sentiu que aprendendo um novo idioma, aprendendo o coreano, uma nova etapa na vida dela se iniciava. A Rejane percebeu que ela é muito mais inteligente e capaz do que pensava e conseguiu aprender um idioma tão diferente do português. Quem é psicólogo ou gosta de psicologia aí,
sabe que pessoas com depressão normalmente têm uma forte crença de desvalor, que é quando a pessoa acredita que nada do que ela faz é bom e que ela mesma não vale muita coisa. Por isso e por outros motivos, aprender coreano é uma espécie de antidepressivo super eficiente. Foi o que aconteceu com a Rejane. Isso no Nanum fica ainda mais fácil, porque o método Nanum facilita seu aprendizado de coreano e você consegue ver que é capaz sim de aprender coreano. Se a pessoa tenta aprender coreano sem um método de ensino ou então com um método desorganizado e confuso, isso pode piorar a crença de desvalor da pessoa, porque ela vai começar a aprender coreano e logo vai desistir, porque o método ou falta de método fez o coreano parecer muito difícil do que é. No Nanum coreano, aprender coreano se tornou muito mais fácil e divertido. Aprender coreano se torna uma terapia. Hoje eu fico feliz em saber que tenho a Rejane como minha aluna. E como eu disse antes, também tenho muitos outros alunos que começaram a aprender coreano no ano passado, de todas as idades e com estilos de vida bem diferentes. Olha como eles já estão falando em coreano. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. 안녕하세요. 여러분, 어떻게 지내세요? 저도 잘 지내요. 오늘 당신에게 팁을 주고 싶습니다. 한국어를 공부하세요? 아니요? Como alguém tentou estudar e aprender coreano sozinha durante muito tempo, posso falar que com a metodologia da Sansinim é muito mais fácil aprender e melhorar a compreensão, pronúncia e gramática da língua coreana. Então, eu sinto que aprendi muito mais nesses poucos meses de curso do que todos os anos que eu tentei estudar sozinha. Se você quer aprender a falar assim, igual a esses meus alunos, saiba que você já está dando o seu primeiro passo. Participar aqui do intensivão do coreano e acompanhar todas as aulas até o final. O seu sonho e o seu novo ciclo de vida começam aqui. Enquanto você não pode entrar no Nanum Coreano, a maior escola de coreano do Brasil, assista a aula que vai começar agora para você ter uma ideia de como é maravilhoso ser Nanum. Vamos lá? Vamos iniciar os nossos estudos de Hangul. Hangul. Essa é a letra coreana. Essa letra, que é formada por consoante e vogal, e consoante, a gente vai fazer uma combinação de vogal, consoante, formando um bloco, tá? Isso é uma sílaba, essa aqui é outra sílaba. Aqui é formado assim. Consoante, here, que tem um som de H. E aqui é a vogal A. E essa aqui é uma consoante N, tá? Então, aqui é uma consoante, outra consoante, e aqui é uma vogal. Então, vocês percebem que aqui é uma combinação de consoante, vogal, consoante. Então, vamos juntar? Consoante, vogal, consoante. Vocês estão vendo, né? Que foi montado um bloco. E aí, significa Han. E aqui também é uma combinação de consoante, som de G. E aqui, a vogal U. E aqui, a consoante com som de L. Então, a gente vai juntar e tem um som de G, tá? Então, Hangul, Hangul. Percebe que é uma combinação de consoante, vogal, consoante, formando um bloco. Quando forma um bloco, é uma sílaba, certo? E aí, Hangul, o que significa Hangul? Han significa Coreia ou povo coreano. Então, quando a gente está aprendendo a língua coreana, a gente está aprendendo a língua coreana, então seria 한국어, 한국어. E povo coreano, os coreanos, seriam 한국 사람, 한국 사람. Letra coreana é Hangul,
Hangul. Percebe? Então, tudo que é relacionado com a Coreia vai ter a letra Han, certo? E 글 significa texto ou letra. Então, juntando Hangul significa letra coreana ou alfabeto coreano. E a curiosidade, o ideograma, que é o ideograma chinês, ele são vários desenhos, né? Então, cada ideograma tem um sentido e uma pronúncia. E antigamente as pessoas tinham que aprender cada letra para se comunicar. Só que não é todo mundo que podia aprender a letra, né? Era somente destinado para os aristocratas. O povão não podia aprender a letra. E aí, o rei Sejong, o Grande, em 1443, ele cria a letra coreana, porque ele tinha esse sonho de se comunicar entre as pessoas, né? Então, ele queria passar algumas informações para o povo, mas o povo era analfabeto. Então, isso dava muita dificuldade para ele governar. Então, ele resolveu, né? Ele é um cientista, resolveu criar a letra coreana em 1443. E outra coisa interessante, para ensinar esse povo, ele também cria um outro documento. Em 1446, ele publica um documento intitulado Hunminjeongeum, os sons apropriados para a educação do povo. E em 1997, a Unesco reconheceu a sua qualidade e recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco. E todo ano, no dia 9 de outubro, comemora o dia de Hangul. E essa letra Hangul é que a gente vai começar a aprender hoje. Primeiro, vamos começar a aprender as vogais. Na língua coreana, existem dois tipos de vogais, as vogais simples e as vogais compostas. As vogais simples são 10. Então, hoje, na nossa aula, vamos aprender 10 vogais simples. E na aula que vem, a gente vai aprender as vogais compostas, que é uma combinação dessas vogais simples, produzindo um som diferente. Tudo bem? Agora, vamos também aprender uma regrinha. A letra coreana, você sempre vai escrever de cima para baixo e da esquerda para a direita, tá? Então, sempre de cima para baixo, certo? De cima para baixo e da esquerda para a direita. Essa é uma regra geral. E aí, você sabe que na língua coreana tem muitas bolinhas, né? Então, vamos lá. Esse círculo, uma bolinha, se chama ian, é uma consoante, tá? E aí a gente vai escrever também de forma anti-horário, tá? Então, essa é a regra geral para você começar a escrever a letra coreana, tá? Então, de cima para baixo, da esquerda para a direita, e quando tem bolinha, você vai fazer de forma anti-horário. Então, nada de escrever de baixo para cima, ok? Outra coisa também interessante, a letra coreana não tem curva. Como assim? Não tem curva? Por exemplo, aquelas curvas, né? A letra cursiva que a gente aprende, não tem. As linhas são todas retas ou inclinadas, tá? Então, pode ter um pouquinho de curva? Pode, um pouquinho pode, mas nada de exagero nas curvas, tá bom? Então, essas são as regras gerais para escrever a língua coreana, tá bom? E são vários palitinhos, né? Pauzinhos, fazendo combinação. Então, você precisa prestar atenção para escrever. Quantas vogais são? São 10 vogais simples. 10 vogais simples. E como se chama vogal, ou as vogais, na língua coreana? Se chama moum. Moum. Significa som, tá? Então, moum é tipo como se fosse o som vogal, certo? Então, moum são 10. Então, vamos aprender aqui
vou colocar a, ya, o, yo, o, yo, u, you, i. São 10. A gente vai aprender a escrever um por um, tá bom? Como eu disse, que todas as letras da língua coreana se escrevem de cima para baixo. Então, a vogal A se escreve assim, tá? De cima para baixo e da esquerda para a direita. Essa letra, a vogal, se chama A. A. E outra regra também, por exemplo, no português, a gente... Por exemplo, A, E, I, O, U, a gente escreve a letra A sozinho, né? Mas na língua coreana, para formar uma sílaba, não pode escrever somente a vogal sozinha, tá? A vogal sempre tem que estar acompanhado com alguma consoante. Então, para representar a vogal, a gente vai escrever junto com a consoante redonda, tá? A consoante ião. Então, essa consoante, a gente chama que é um som vazio, não tem som, tá? Então, vai representar as vogais, tá bom? Então, quando a gente vai escrever as vogais, a gente sempre vai escrever junto com a consoante ião, tá? Então, aqui, essa consoante ião, como não tem som, vai ter o som de A. A. Mais uma vez, escrevendo, primeiro a gente vai escrever a consoante ião e depois A. A. Tudo bem? Mas como nós estamos aprendendo a escrever pela primeira vez as vogais, eu vou escrever sem a consoante, tá? Mas lembre-se que para você escrever em outros momentos, o som da vogal tem que estar sempre acompanhado com a consoante ião, certo? Agora, vamos escrever a vogal Ya, tá? Essa é a vogal Ya. Ya. A, Ya. A vogal O. Essa vogal é uma vogal aguda, aberta, tá? Eu coloquei um acento para mostrar que é um som bem aberto. O, assim, certo? Então, A, Ya, O, O. Para a vogal Yo, vamos escrever primeiro duas linhas deitadas e depois a gente vai fechar, tá? Aí fica o som Yo. Yo. Agora vamos para o som O. O som O, de cima para baixo e depois aqui, daqui da esquerda para a direita. O. O. A gente viu O. Aqui agora é um O bem fechado. O. Aí coloquei aqui um acento circunflexo para vocês aprenderem que é um som bem fechado, tá? Aya, aya, oyo, o. A vogal yo. Então, duas linhas descendo, né? De cima para baixo, de cima para baixo.
Agora vamos fechar aqui. Yo, yo. Agora vamos para o som U. Uma linha reta de esquerda para direita e depois vai descer aqui no meio. A, ya, o, yo, o, yo, u. Agora vamos para o som U. Uma linha. E aí, duas linhas descendo. U. E essa linha reta, horizontal, é Repete comigo, tá? Dá um sorriso bem bonito. Mostra os dentes. Não é U, certo? É E agora, a última vogal simples é I. Então, comparando com as vogais da língua portuguesa, o que vocês perceberam, né? No português temos 5 vogais, né? A, E, I, O, U. E aí, aqui tem 10 vogais. O que vocês perceberam? O que não tem? A vogal E, isso mesmo. A vogal E é considerada vogal composta. Então, essa vogal composta, nós vamos aprender na aula que vem, tudo bem? E o que vocês também perceberam, a grande diferença das vogais do português para a língua coreana? Que mais? Os ditongos. Então, no português, quando tem essa junção de I com O, yo, por exemplo, a gente chama que é ditongo, né? Então, não é considerado uma outra vogal, não é mesmo? Mas na língua coreana é considerada uma nova vogal, certo? Por isso que tem 10 vogais. Então, quais são as vogais ditongais, que tem som de ditongo? Quais são? Vamos conhecer. Aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Então, ó, vamos ver. Ya, yo, yo, yu. São vogais ditongais, que tem 2 sons, só que é forte. Não é io, é yo. Assim, fechado, rápido. Yu, certo? E outra diferença é que tem essa vogal, tá? Essa vogal que não tem no português, certo? E para pronunciar esse som, eu coloquei aqui um chapéuzinho, né? Como se fosse um acento circunflexo, só para diferenciar, tá? Tem alguns livros de linguística que é representado com um trema. Só que, para não confundir, claro que depois da reforma da língua portuguesa, muitas palavras, a trema caiu, né? Aliás, quase tudo caiu trema. Mas antigamente, quando a gente aprendia o português, aí ainda usava a trema, né? Então, quando usava trema, tinha som de U, certo? Então, tipo pinguim. Para não confundir com o som anterior do português, eu não quis colocar trema, tá? Então, por exemplo, num livro de linguística, para estudar mais a fundo, numa pós-graduação, por exemplo, o certo é representar com trema, mas eu não quis usar. Então, estou usando aqui um acento circunflexo para diferenciar, tá certo? Tem alguns outros livros, tem vários tipos de forma de representar o som mas aqui, para nossas aulas, eu adotei aqui, tá? Colocando um U e com um chapéuzinho para dar o som de
Agora, vamos aprender as consoantes. As consoantes na língua coreana se chama 자음, 자음, 자음. E são 14 consoantes. 14 consoantes simples. Vamos juntar com as vogais para aprender cada pronúncia. E para vocês que estão começando agora ou que já aprendeu sozinho ou sozinha, eu peço por gentileza que vocês decorem o nome de cada consoante. Por exemplo, a consoante B, B de bola. Então, você aprendeu, quando você estava aprendendo o abecedário, você aprendeu que a consoante B tem um som de B. Não foi isso? Então, isso também acontece para as consoantes da língua coreana. Então, cada consoante tem um nome. São 2 sílabas. E é importantíssimo você saber o nome de cada consoante. Tá certo? Então, primeira consoante. A primeira consoante se chama 기역. 기역, tá? 기역. 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 Então, quando você olhar para essa consoante, quando uma palavra começa com a consoante 기역, vai ter o som de G. Agora, quando vier como 받침, 받침 é o suporte, é o som que finaliza, tudo isso a gente ainda vai aprender. Então, no início vai ter som de G e no final vai ter som de K mudo, tá? Então, 기역, 기역. Então, é importante você saber o nome de cada consoante, que isso vai facilitar para você aprender a parte de 받침, tá bom? 받침, muita gente tem dificuldade, mas se você souber o nome de cada consoante, acabou. Matou a charada, certo? Então, não precisa se preocupar com as aulas. Ai, que 받침 é difícil. Não, não tem nada disso. Só saber o nome de cada consoante, tá? Então, o nome dessa consoante é 기역. E como é que se escreve essa consoante? Essa consoante se escreve assim, tá? Primeiro aqui, ó. Assim, tá? Primeiro da esquerda para a direita e depois desce. 기역. Vamos juntar com 10 vogais para conhecer o som de cada sílaba. 가, 갸, 거, 겨, 고, 교, 구, 규, 그, que. Então, a gente juntando com as vogais, a gente vai aprender algumas características. Vamos ver. Quando a gente vai escrever aqui, ó, 가, 갸, 거, 겨, 기. Então, as vogais, algumas são laterais e algumas são embaixo, tá? Então, aquelas vogais que a gente vai escrever na lateral, tá? A gente vai escrever a consoante 기역 assim, inclinado, tá? Então, 가, 갸, 거, 겨 e 기, tá? Então, essas sílabas a gente vai escrever a consoante 기역 inclinado. Agora, vamos conhecer aqui a vogal O, Yo, U, Yu e U. Essas vogais são as vogais que vêm abaixo da consoante, tá? Então, quando você vai escrever essa vogal junto com a consoante 기역, a gente vai escrever assim,
de forma quadrada, reta, tudo bem? E cada letra coreana, que é um bloco, a gente vai imaginar um losango, tá? Então, um losango imaginário, e aí a letra vai ter que estar mais ou menos no meio, tá? Nada de escrever muito para a lateral, nem para a direita, nem para a esquerda, tem que estar mais ou menos no meio, certo? Então, outra coisa também, a consoante QO com a vogal O e O, vocês percebem que a gente vai encaixar, tá? Eu já vi gente escrevendo assim. Essa letra não existe, tá? Não existe. É encaixado assim, certo? Então, ko se escreve assim, não é assim. Não é assim do lado, como português a gente escreve tudo na lateral, né? De forma linear. Não, a língua coreana é um bloco. Então, você vai encaixar, tá? Aqui também, ko, kyo, e aqui também, ku, kyu e ku. Tudo bem? Agora vamos ler novamente. Ka, kya, ko, kyo, ko, kyo, ku, kyu, ku, ki, 가갸, 거겨, 고교, 구규, 그기. A consoante QIO disse que escreve assim, certo? A gente pode aprender duas palavras aqui. Vamos repetir comigo. 가구, 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 móveis. 고기, 고기, carne. Mais uma vez. 가구, 가구. E aqui embaixo, 고기, 고기. Vamos agora aprender a consoante nian. Nian se escreve assim, de cima para baixo e assim, certo? E tem o som de ini, de navio, tá? E o nome dessa consoante é nian. Nian. Então, no início tem o som de N de navio, e aqui no final, quando vier como batim, também vai ter som de N, fechadinho, certo? Então, vamos juntar com as vogais. Como é que fica? Vamos lá. Na, nha, nó, nhó, nó, nhó, nu, nhu, nứ, ni, ná, nhá, nó, nhỏ, nố, nhố, nú, nhú, nứ, ni, nà, nhá, nó, nhó, nô, nhô, nu, nhu, nứ, ni. Muito bem. Vamos aprender algumas palavras? A palavra na, somente a palavra na, sílaba na, significa eu. Eu, na, eu. Só que de forma informal, tá bom? Nó é você, ou segunda pessoa, tu, tá bom? Então, na e nó significa eu, você. Na, nó, de forma informal. Tudo bem? Nu, na,
Nuna significa irmã mais velha, um homem chamando a mulher, tá? Então, o irmão mais novo chamando a irmã mais velha, você vai chamar de Nuna. Nuna, Nuna. Nugu, nugu. Aqui, ó, aprendemos agora há pouco, né? A consoante aqui, ó. Nugu, quem? Significa quem? Nuna, irmã mais velha. Nugu, nugu, quem? A consoante tigut. A consoante tigut, vamos ver algumas características. Ó, a consoante tigut se escreve assim, de esquerda para direita, número 1. E depois a gente vai escrever mais um nian, tá? Então, esse é o número 2. E o nome dessa consoante é tigut. Tigut. Então, aqui, ó, mesmo que eu tenha colocado D com I, aí, então no português, a gente leria como di. Não é, tá? Tigut é ti. Ti, como se fosse um espanhol ou um inglês, tá? Ti, não é di, certo? Então, é tigut. Tigut. Vai ter som de D de dado no início das palavras. E quando vier como batim, vai ter um som mudo de D de dado ou um T mudo, tá? Então, D mudo ou T mudo, tanto faz. Outra característica da letra tigut, no português, eu coloquei como se fosse um D de dado, né? Mas, quando você está ouvindo pela primeira vez um coreano falando, vai parecer um T de tatu, tá? Então, podemos dizer que neste início você pode deduzir que o som de tigut seria um intermediário de D para T, tá bom? Para mim é D, mas para vocês que estão estudando pela primeira vez, vocês vão ouvir muito T, e aí vocês vão poder questionar, professora, mas eu ouvi um T de tatu, não um D, né? Mas para mim tem que ser D, tá? Para vocês não confundirem com o som de T de tatu, que a gente vai ter que representar com outra letra. Então, seria um intermediário de D para T, tá bom? Tigut, tigut. E outra característica, então tem que prestar bem atenção. Vou chegar um pouquinho mais próximo de vocês. A consoante tigut, a gente vai pronunciar de uma maneira seca, bem seca. Por exemplo, quando a gente vai pronunciar a palavra dado, a gente vai pronunciar assim, no português, né? Dado. Então, a gente empurra nossa língua para baixo e aí produz o som lá de baixo para cima. Dado, dado, assim, di, da, assim. No coreano, é o contrário, é aqui na ponta da língua, tá? Aqui, na ponta da língua que você vai pronunciar o som de D, tá? Tigut. Então, é tá, tá. Percebe a diferença? Então, parece um T de tatu, certo? Então, vamos juntar com as vogais e vamos aprender algumas palavras para ver essa diferença. Tudo bem? Tá, tia, 더, 겨, 도, 듀, 두, 듀, 드, 디, 다, 嗲, 더, 뎌, 도, 듀, 두, 듀, 드, 디, 다, 嗲, 더, 뎌, 도, 듀, 두, 듀,
Tuti. Muito bem. Vamos aprender um vocabulário. Kudu. Kudu. Sapato, sapato social. Kudu. Kudu. Então, ó, aqui, ó, du. Juntou com kyo, certo? Então, aqui, ku. E aqui, tigre. Kudu. Sapato social. Vamos aprender a consoante riel. A consoante riel tem uma forma diferenciada para escrever. Então, eu espero que você me copie para você ter letra bonita, ok? Então, olha só. Riel se escreve assim. Primeiro, assim, ó. Daqui da esquerda para a direita e depois desce, certo? E depois você vai fechar aqui. E depois embaixo, tá? Essa letra se chama riel, tá? Riul, tá? Riul. Ok. Professora, eu preciso seguir essa ordem? Nesse início, eu sugiro que você siga como se escreve cada letra, para você ter uma letra bonita, porque quando a gente aprende de forma correta, a gente tem caligrafia bonita, certo? Então, o nome dessa consoante é riel. Riel. Vamos conhecer um pouco as características dessa consoante. A consoante riel, no início das palavras, vai ter som de R, de R. E aí, no final, quando vier como patim, vai ter som de L de lata. Então, todas as palavras que a gente vai escrever com L do português, a gente vai representar com essa letra. Então, por exemplo, os nomes que começam com L, a gente não vai escrever com som de L, a gente vai escrever com esse som. Por exemplo, Laura, Lorena, Luísa, todos esses nomes a gente vai escrever com essa letra, ok? Eu vou passar depois algumas cidades, tá? Para vocês entenderem. Vamos juntar com as vogais para a gente pronunciar o som. Ra, 랴, 러, 려, 로, 려, 루, 류, 르, 리, 라, 랴, 러, 려, 로, 려, 루, 류, 르, 리, 라, 랴, 러, 려, 로, 료, 루, 류, 르, 리. Vamos aprender uma palavra que se escreve com riel, tá? 다리, 다리, 다리 significa perna ou ponte. 다리, 다리. Então, quando vocês vão escrever a língua coreana, o Hangul, vocês sempre têm que pronunciar em voz alta e tem que repetir comigo, tá? Então, 다리, desse jeito. Mais uma vez, 따라하세요. Repita comigo. 다리, 다리. A consoante miam é um quadrado.
Vamos aprender a escrever. Professora, mas é um quadrado, eu posso escrever de qualquer jeito? Não, tem uma forma certa de escrever. Primeiro, você vai escrever de cima para baixo. E depois você vai fazer assim. E depois vai fechar como? Não é daqui para cá, é sempre daqui da esquerda para a direita, tá? Então, ai professora, mas me dá uma vontade de escrever assim? Dá sim, eu sei que dá uma vontade de fechar daqui para cá assim, mas não pode, tá? Então, você vai ter que escrever de cima para baixo, assim e depois assim, tá? Então, número 1, número 2 e o número 3. Vamos escrever mais uma vez. Miam se escreve assim. Ok? Ai, professora, mas alguém vai perceber? Bom, eu consigo perceber se está escrevendo assim ou não, tá bom? Como eu sempre digo, quando você aprende a escrever de forma correta, você vai ter letra bonita, tudo bem? E como é que se chama essa consoante? O nome da consoante é miam. 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 Essa consoante tem o som de M de Maria, tá? Então, quando vai começar com essa consoante, tem o som de M de Maria. E quando vier como batim, também vai ter som de M de Maria, fechado. Vamos, então, escrever com as vogais e vamos pronunciar cada letra. Ma, mia, mó, nhó, mó, nhó, mu, nhô, mơ, mi, má, mía, mó, mnhỏ, mố, miố, mú, miú, mứ, mi, má, mía, mò, mió, mô, miô, mu, miú, mư, mi. Vamos aprender algumas palavras que escrevem com as vogais e as consoantes que nós aprendemos até agora. 다리미, 다리미. 다리미 é ferro de passar roupa. 다리미, 다리미. 머리, 머리. cabeça. 머리, 머리. A cidade Roma, Roma. A cidade Roma se escreve com R, certo? Mas na língua coreana, como não tem diferença de R com L, se mistura, então aqui, ó, a cidade Roma é Roma, Roma. E a cidade Lima, ou sobrenome Lima, tanto faz, a gente vai escrever com L de lata, sabe? Aqui, só que na língua coreana, a gente vai escrever com R novamente, com som de R. E aí vai ser Lima, Lima. Ai, professora, mas não tem como colocar com som de L? Não tem. Na língua coreana, o som de R com L se mistura, certo? Então, a gente sempre vai escrever todas as palavras que se iniciam com L, a gente vai escrever com a consoante real, certo? Então, novamente, vamos pronunciar Roma, Lima, Roma, Lima.
Professora, mas eu posso pronunciar como lima? Pode, não tem problema, tá? Como eu falei, é uma mistura, tá? Então, lima se escreve assim, mas pode pronunciar lima, se quiser, tá? Então, 다리미, 머리, Roma, Roma, Lima. Vamos aprender a escrever a palavra batata doce. 고구마. 고, 구, 마. 고구마, 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 batata doce. 고구마, 고구마. A consoante piup, piup tem som de B de bola. Na língua coreana não tem som de V de vaca, V, não tem. Então, todos os sons que se escreve com som de V de vaca, a gente vai escrever com essa consoante que a gente está aprendendo hoje, tá? P, P. Então, professora, meu nome é Vanessa, meu nome é Viviane, Vitória. Como é que a gente vai escrever? A gente vai escrever tudo com essa consoante que é P, P. A consoante P se escreve assim. Duas linhas de cima para baixo e duas linhas laterais fechando aqui a letra, tá? Então, aqui, ó, de cima para baixo, número 1, de cima para baixo, número 2, aqui 3, aqui 4, tá? Essa letra, essa consoante se chama Pi, U. Pi, U. O nome da consoante é Pi, U. Pi, U. Então, no início das palavras, vai ter som de B de bola, P. E aqui, quando vier como patim, vai ter som de B de bola mudo, tá? Pi, U. Pi, U. E mais uma outra característica de Pi, U é que é como nós vamos pronunciar mais seco. Então, muitas vezes você vai achar que é um som de P de pato, mas não é B de bola, tá? Só que é mais seco, tá? Então, não é B, é P. Mais uma vez, é P, P. Vamos, então, juntar com as vogais e pronunciar. Pá, 펴, 버, 벼, 보, 벼, 부, 뷰, 브, 비, 바, 벼, 버, 벼, 보, 벼, 부, 뷰, 브, 비. Aqui, ó, a letra Pi significa chuva. Pi, pi. Vamos aprender alguns vocabulários? Pi, chuva. Banana, banana, é a banana. Pi, banana. Então, quando a gente compara com o som de banana, com o som banana, qual é a diferença? No português, a gente pronuncia banana, assim. No coreano, a gente vai abrir
e vai ter todas as sílabas, vai ter o som de A aberto e B de bola mais seco. Então fica banana, banana, pi. Pino, pino, sabonete. Pino, pino. Vamos repetir mais uma vez. Pi, chuva. Banana, banana, banana. Pino, pino, sabonete. A consoante shio se escreve assim. Desse jeito. Vocês percebem que tem uma pequena inclinação para ambos os lados, certo? Você não pode escrever assim, tá? Com essas curvas. Aqui tá errado, ok? Tem que escrever assim. Aí pode ter variação assim para cima ou para baixo. Tá? Assim, dessa forma pode, não tem problema, mas não pode colocar com muita curva. E o nome dessa consoante é shio. O nome da consoante é shio. Shio. Então, quando vai começar uma letra, uma palavra com essa letra, vai ter som de S. E no final, quando vier como patim, vai ter som de T mudo, certo? Então, shio, shio. Juntando com as vogais, sa, sha, 서, 셔, 소, 쇼, 수, 수, 슈, 스, 시, 사, 샤, 서, 셔, 소, 쇼, 수, 슈, 스, 시. Mais uma vez. 사, 샤, 서, 셔, 소, 쇼, 수, 슈, 스, 시. A letra so. So significa boi ou vaca, tá? Mais uma vez. So. So significa boi ou vaca. Vamos conhecer algumas características. Aqui, quando a gente recebe as vogais, sa, sha, so, sho, o som é som de S, certo? Mas quando se junta com as vogais ditongais, essa e essa, vai ter o som de SH. Assim. Então, vai ser sa, sha. Não é sia, tá? É sa, sha. Sa, sha. So, sho. 소, 쇼, 수, 슈, 스, 시. Vamos aprender algumas palavras. Casu, casu, cantor ou cantora. 소리, 소리, som ou barulho. Somente a palavra xi
é poema. 가수, 소리, 시, poema. So, boi ou vaca. A próxima consoante é a consoante que nós já conhecemos, é a consoante ian. É o círculo. E aí eu passei que para escrever a consoante ian tem que escrever de forma anti-horária. Assim, ok? E aí, como eu disse, não tem som. E o nome dessa consoante é ian. Ian. E aí, no final, quando é patim, vai ter som de NG, só que não é ng, certo? É somente assim, lá no batim, certo? Então, eu tô já adiantando muita coisa lá da aula de batim. Mais uma vez, vocês precisam saber o nome de todas as consoantes, certo? E essa consoante não tem som, é um som vazio para representar as vogais. Então, a gente vai escrever primeiro junto com as vogais e depois vamos aprender algumas palavras. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i. Mais uma vez. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i. Muito bem! Vamos conhecer então algumas palavras, algumas sílabas dessa vogal aqui, da consoante ian. Vamos lá! Somente aqui a palavra o significa 5, tá? O significa 5. I significa 2. Olha só, já está aprendendo aqui, ó. I e o significa o número 2 e o número 5. Ai significa criança, tá? Ai. Oi, pepino. Uri, nós, nosso. Ori, pato. Uyu, leite. Mais uma vez, uyu, leite. A próxima consoante é tiut. Tiut se escreve assim. E quando a gente estiver digitando no celular ou no computador, tem uma fonte que escreve assim, tá? Antigamente, quando foi lançado pela primeira vez a letra coreana, se escrevia assim, mas com o tempo mudou para esse, tá? Então, a forma manuscrita se escreve assim, tá? Não pode escrever assim não, tá? Isso aqui é uma fonte de computador, ok? E aí, como é que escreve? Assim, número 1,
E depois aqui, número 2. E o nome dessa consoante é 지읒. 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 Nome dessa consoante, quando as palavras se iniciam com essa letra, vai ter som de DJ, tá? J. E aí no final, no batim, vai ter som de T de tatu, tá? Então é 지읒, 지읒. Vamos juntar com as vogais. 자, 자, 저, 조, 조, 주, 지. Mais uma vez. 자, 자, 저, 저, 조, 주, 지, 자, 저, 주, 지. 모자, 모자, chapéu ou boné. 사자, leão. 지도, mapa. 여자, mulher. Mais uma vez, vamos repetir. 따라하세요. 모자, chapéu, boné. 사자, leão. 지도, mapa. 여자, mulher. A consoante tiut é muito parecido com diut. Vamos colocar primeiro um chapéuzinho, tá? A letra escrita pode ser assim ou assim. Só que você vai encontrar como fonte dessa maneira ou dessa maneira. Essa aqui são letras fonte de computador, então não é escrito assim. A manuscrito, a escrita é assim, ó, tá? Assim, assim ou assim. Vamos juntar então com as vogais. 자, 저, 초, 주, 치, 자, 초, 치. É um som de TCH. Vamos lá. O nome dessa consoante é tiut, certo? Tiut. TCH. Então, no início das palavras é ch. E aí no final, no batim, é T mudo. Tiut. Vamos repetir novamente aqui. 차, 초, 치.
Vamos aprender algumas palavras. 기차, 기차, trem. Chá, chá, pode ser chá de tomar ou carro. Aqui, tá vendo aqui? Chá, chá. Aqui, 기차, trem. Chá pode ser carro ou chá de tomar. Cheese, cheese é o queijo. Essa aqui é uma palavra em inglês, tá? Só que aí para pronunciar como coreano, então fizeram uma adaptação, tá? Então ficou cheese, cheese, cheese. Ficou cheese, cheese. A consoante kyuk, consoante kyuk vai ter som de K, só que é um K suave, aspirado. É um som que é como se fosse em inglês, K, certo? Então, essa consoante a gente chama que é uma consoante aspirada. Professora, o que é consoante aspirada? É uma consoante que a gente vai colocar o ar da boca e a gente vai pronunciar com ar. Então, não é um K, é um K. K. Então, o ar da sua boca tem que bater aqui, ó. K. Desse jeito. E o nome da consoante é kyuk e é muito parecido com kyok, aquela primeira consoante que nós aprendemos, só que é cortado aqui no meio, tá? Então, a gente vai escrever assim. E aquela mesma regra de receber as vogais laterais, vai escrever com inclinação, e as que vão receber as vogais de baixo, vai escrever de forma reta. Então, vamos escrever aqui. Ka, kya, ka, kya, ko, kyo, ku, kyu, ku, ki, ka, kya, ko, kyo, ko, kyo, ku, kyu, ku, ki. Então, é uma consoante aspirada, então você vai ter que pronunciar com muito ar da boca. Ka, assim. Agora, somente a letra ko significa nariz em coreano. Ko, ko. Ki é a altura de uma pessoa, estatura, certo? Então, ko é nariz e ki é a estatura da pessoa. Cookie, cookie veio do inglês cookie, certo? Cookie, biscoito. Cookie. A consoante T parece um E maiúscula. Só que aí a gente pode escrever em duas maneiras, tá? Escrevendo assim ou assim e fechando. Tá? Tem essas duas maneiras de escrever. E o nome dessa consoante é T-ut. T-ut. Certo? Agora, qualquer palavra que escreve com essa consoante vai ter um som de T, também aspirado. Não é um T de tatu, é um T. T. E quando vier em patim, vai ter um som de T mudo. Certo? T-ut, T-ut. É muito parecido com tig, certo? Lembra aquela consoante com som de D de dado? Então, bem parecido, só que é cortado no meio, certo? T-ut, T-ut.
Vamos juntar então com as vogais? 타, 타, 터, 켜, 토, 교, 투, 튜, 트, 티, 타, 캬, 터, 켜, 토, 쿄, 투, 튜, 트, ti. Muito bem! Vamos então aprender algumas palavras que escrevem com essa consoante. Tomato, tomato, tomate, tomato. 타조, 타조, avestruz. Tomato, 타조. A consoante P, escreve assim, desse jeito, tá? Primeiro aqui, número 1, número 2, número 3, e aí número 4. O nome dessa consoante é P, P, Então, vai ter o som de P, não é P de pato, é um P, certo? Do inglês, com bastante ar da boca, aspirado. E aí, quando vier em batim, é P mudo. P, P, Vamos, então, juntar com as vogais. 파, 펴, 퍼, 펴, 포, 표, 푸, 퓨, 프, 피, 파, 펴, 퍼, 펴, 포, 표, 푸, 퓨, 프, 피. Muito bem. Pi é sangue. Pi era chuva, né? Vimos agora há pouco. Pi é sangue. Lembra da música do BTS? 피땀 눈물. Pois é. Então, sangue, 땀, suor, 눈물 é lágrimas. Então, pi, sangue. Pi. Piano, piano, piano. 포도, 포도, uva. 파도, 파도, onda. Vamos repetir? 따라하세요. 피아노, 피아노, 포도, 포도, 파도, 파도, onda. Vamos para a nossa última consoante. 히읗, 히읗. A consoante 히읗 tem esse chapéuzinho. Vamos conhecer as derivações. Então, você pode escrever todas dessa forma, não tem problema nenhum, certo?
Só que não pode escrever assim, não. Certo? Então, não é um acento, é uma crase. Tá? Então, essa aqui não pode, mas pode vir esse chapéuzinho deitadinho ou assim em pé, não tem problema. Tá? O nome da consoante é hi, assim, tá? Hi, certo? E o som é um H, tá? Um R no início, tá? Então, ha, e é bem suave, tá? Então, quando vier no início das palavras, é bem suave, um som de H do inglês, né? Ha, mas quando vier no meio, às vezes a gente nem ouve, assim, esse som de H, é mais para mudo, tá? Então, vamos juntar com as vogais. Ha, 샤, 허, 혀, 호, 효, 후, 휴, 흐, 히, 하, 샤, 허, 혀, 호, 효, 후, 휴, 흐, 히, 하, 샤, 허, 혀, 호, 효, 후, 휴, 흐, 히. 하마, 하마, hipopótamo. 호수, 호수, lago. 호주, 호주, Austrália. 후추, 후추, pimenta do reino. 하마, 호수, 호주, 후추. E com isso, nós finalizamos a nossa primeira aula do Intensivão de Coreano. Gente, precisa estudar, memorizar o nome de todas as consoantes para a próxima aula, para a gente continuar nossos estudos do Hangul. Então, na próxima aula, nós vamos aprender as vogais compostas e as consoantes compostas, vários vocabulários e expressões. Então, não perca a aula seguinte e façam os exercícios direitinho, estudem, assistam essa aula mais de 2 vezes, 3 vezes, para você fixar o conteúdo. Tudo bem? Eu espero você na próxima aula. Gente, essa foi apenas a estreia do Intensivão do Coreano e é só o começo de tudo que você vai aprender. Como o nome do mini curso já diz, o meu objetivo aqui é te dar um aprendizado intensivo, ou seja, enquanto você aprenderia coreano em 5 anos, na maioria dos cursos que existem hoje no Brasil, eu quero te ensinar coreano de alta qualidade, o coreano que os coreanos falam de verdade, em muito menos tempo. O que você demoraria 1 mês para aprender, aqui no Intensivão, você aprende em 4 aulas. Faça as contas. Aprender o equivalente a 1 mês em apenas 4 aulas. Seguindo nesse ritmo de aprendizado, você vai ter a total liberdade para, por exemplo, viajar para a Coreia sem tradutor, sem guia turístico e sem expedição. Quem sabe você não faz até uma viagem com uma amiga sua que queira conhecer a Coreia, mas não sabe falar coreano. Você iria carregá-la nas costas e essa experiência com certeza seria super legal. Você já ia treinando para ser guia. Imagina que incrível viajar sem precisar de tradutor ou de guia. E já para antecipar, na aula de quinta-feira, você vai enriquecer ainda mais o seu vocabulário aprendendo diversas palavras novas em coreano, além de continuarmos nossos estudos sobre o alfabeto coreano. Antes de encerrar a aula, eu quero dizer que eu vou dar uns presentinhos para você.
No final de cada dia do Intensivão do Coreano, você vai receber no grupo de WhatsApp do Intensivão do Coreano um resumo em PDF com tudo que foi ensinado. Você vai poder baixar esses resumos para revisar o conteúdo das aulas quando quiser. Além disso, no final da terceira aula, teremos uma provinha para você testar seus conhecimentos sobre tudo que você aprender ao longo das aulas do Intensivão do Coreano. Não é obrigatório, você só faz a provinha se quiser, mas ela serve para você testar seu conhecimento e ver no que você pode melhorar. E é agora que vem a melhor parte. Se você fizer a prova e tirar no mínimo 7, você vai ter a chance de entrar no maior curso de coreano do Brasil, o Nanum Coreano, sem pagar nada. Porque eu vou sortear 2 vagas na próxima turma do meu curso fechado, o Nanum Coreano. Então, 2 pessoas que tirarem pelo menos nota 7 na provinha vão ser sorteadas para virarem meus alunos de graça. Ah, e só pode participar do sorteio quem ainda não é aluno do Nanum Coreano, tá bom? O curso Nanum Coreano é pago e o aluno tem acesso a todo o conteúdo do curso por 3 anos, mas você vai poder concorrer e ganhar ele de graça. E agora eu preciso da sua atenção porque eu vou falar uma coisa importante. Nós vamos enviar essa provinha na sexta-feira, depois da aula 3. E essa provinha só vai ficar disponível para você até domingo às 16 horas do horário de Brasília. Se você entrar depois desse horário, você não vai conseguir fazer a prova. Assim que der 16 horas do domingo, a minha equipe vai separar todas as pessoas que fizeram a prova e que tiraram pelo menos nota 7 nela, para que eu possa fazer o sorteio das 2 vagas ao vivo na aula de domingo, que vai ser às 20 horas do horário de Brasília. Por hoje é isso. Se você ainda não entrou no grupo de WhatsApp do Intensivão do Coreano, clique agora no link da descrição deste vídeo para poder entrar e receber tudo. E agora eu vou encerrar a aula falando em coreano, para você ter um gostinho de como é falar esse idioma. Logo logo eu quero te ver falando assim, tá bom? 여러분, 다음 수업은 목요일 오후 8시입니다. 다음 수업에서도 더 많고 중요한 어휘를 많이 배울 예정입니다. 많은 관심 부탁드리며 목요일에 뵙기를 기대하겠습니다. 안녕히 계세요. Tchau, pessoal. 뽀뽀. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. 안녕하세요. 오랜만이에요. 어떻게 지냈어요? 저는 회사에 일이 많았어요. 그래서 아주 피곤했어요. 다음 날부터 휴가예요. 저는 휴가 때 한국에 여행을 갈 거예요. 그래서 아주 기뻐요. 저는 한식을 먹을 거예요. 저는 내일 백화점에서 쇼핑을 할 거예요. 그래서 기분이 좋아요. 안녕히 계세요.